Olá, graça e paz. Hoje eu quero compartilhar as boas novas de encontro ao seu coração. Hoje eu quero falar a respeito de Moisés, um grande homem que Deus levantou como libertador do seu povo do Egito. Porque de uma vez que Faraó dominava com braço forte e escravizava os hebreus no Egito, Faraó conseguiu ver que aquele povo era um povo abençoado, que era um povo onde eles colocavam as mãos deles, tudo era abençoado, que era um povo trabalhador. E com isso, Faraó começou a escravizar aquele povo para poder conseguir adquirir riquezas e poder. E assim foi feito. Faraó, ele ficou muito poderoso, aonde ele alcançou um status e famas pelo qual ele não queria perder. E por conta da opressão de Faraó sobre a vida do povo hebreu, esse povo começou a clamar a Deus e Deus ouviu o seu clamor e lembrou da aliança que ele tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó. Então levantou Moisés como libertador desse povo. A palavra de Deus diz que antes de Moisés nascer, Faraó tinha baixado um decreto para que todo homem que nascesse no meio dos hebreus fosse morto, por conta que o número dos hebreus se tornou muito grande no Egito. E Faraó estava com medo que o povo hebreu pudesse dominar sobre o Egito. E por isso mandou matar todos os homens que nascessem. Mas a mulher, a mãe de Moisés, sabendo disso, escondeu seu filho, colocou um cesto e pôs no rio para que esse não fosse morto. E um dia, a filha de Faraó, descendo para se banhar com as suas donzelas, achou o menino e tomou para cuidar como se fosse seu filho. Então Moisés cresceu sobre toda a ciência do Egito. Um dia, quando Moisés já estava mais velho, ele viu que um egípcio estava sufocando, agredindo um hebreu. Então Moisés, esperando que aquele hebreu compreendesse que ele estava tentando ajudar, matou aquele egípcio. No outro dia, ele viu dois hebreus brigando e foi tentar apaziguar aqueles dois. E um deles virou para Moisés e falou: "Porventura quer nos matar assim como tem feito com o egípcio ontem?" E Moisés fugiu da presença deles, porque também Faraó ficou sabendo e procurava ele para poder matar. A palavra de Deus diz que quando Moisés fugiu da presença dele, ele teve uma experiência com Deus, aonde ele ficou diante de uma sarça que ardia em fogo e Deus começou a falar com ele a respeito do que era para ele dizer a Faraó, para que ele pudesse liberar o seu povo para poder oferecer um sacrifício para poder adorar a Deus. E quando Moisés fala com Faraó, Faraó não quis obedecer e liberar o povo, ao contrário, ele aumentou o serviço daquele povo, dizendo para que esses não fiquem ansiosos querendo adorar a Deus. Mas a Bíblia diz que Deus queria levar Moisés a uma cidade que manava leite e mel. Mas antes de tudo isso, Deus pôde libertar aquele povo da mão de Faraó através de um braço forte usando Moisés. E esse povo que foi doutrinado durante muitos anos, muitas décadas, sendo doutrinado pelo regime de Faraó, não estava acostumado a andar em liberdade, mas por conta da promessa eles creram e foram com Moisés. E chegando no deserto, eles começaram a murmurar contra Moisés porque viram as falhas de Moisés, porque eles achavam que pela promessa que Deus tinha feito, de um dia para o outro isso teria de acontecer, porque eles não estavam acostumados a andar em liberdade, mas sim numa opressão. Então Moisés, ele ora a Deus, intercede a Deus por aquele povo, que aquele povo começou a murmurar contra a vida de Moisés por não ter carne para comer. Eles falaram: melhor teria sido se nós continuássemos no Egito, comendo carne nas panelas de pedra e morrendo por lá. E Moisés ora a Deus e Deus manda cordonizes para eles. Mas Deus tinha prometido que Moisés iria entrar numa terra que manava leite e mel. Então Deus falou com Moisés para tomar posse daquela terra. E Moisés tinha pessoas que andavam junto com eles, pessoas que eram de sua confiança. Então Moisés enviou para que essas pessoas pudessem espiar aquela terra. E eles foram e voltaram trazendo umas notícias que enfraqueceu o coração de muitas pessoas que ali se encontravam. Eles falavam que aquela terra era uma terra poderosa e que era uma terra que iria destruir os homens por conta das pessoas que tinham naquela terra eram homens de grande estatura. Porém, Caleb e Josué, eles trouxeram boas notícias. Eles falaram com Moisés: se Deus nos agradou de dar naquela terra, assim seja. Mas Caleb e Josué, eles não olharam para as circunstâncias e os problemas que eles iriam enfrentar ali. E ao contrário dos outros, que olhou a circunstância. E por conta desses outros, Moisés não entrou na terra prometida. E nem aquelas pessoas. Aonde eu quero chegar? Aquele povo todo estava acostumado a viver debaixo de um regime
onde eles eram escravizados. E por conta da promessa de Deus, eles acharam que tudo ia acontecer de um dia para a noite, mas primeiro Deus precisava trabalhar muitas coisas no coração deles. Deus precisava consertar muitas coisas para que eles pudessem entrar naquela terra que manasse leite e mel. Mas aquele povo estava tão ansioso que eles não queriam dar tempo para que Deus pudesse cumprir toda a promessa. Aquele povo, ele sempre murmurava, porque eles acostumaram a viver debaixo de toda a opressão, e quando ouviu falar da liberdade, eles acharam que isso ia acontecer de um dia para o outro e que tudo iria acontecer de conformidade com aquilo que eles estavam pensando. Mas primeiro Deus precisava tratar com cada um deles, mostrando eles o que deveria ser feito. Então Moisés, por obedecer e ouvir a voz daqueles homens que trouxeram a notícia, Moisés não entrou na terra que manava leite e mel. Nós não devemos deixar-nos ser persuadido pelas más notícias que correm pelo mundo aí. Nós devemos de crer na promessa de Deus, nós devemos de perseverar em seguir a Deus para poder andar em liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Tudo isso que nós estamos passando é passageiro, mas nós devemos de permanecer firme diante de Deus para que nós possamos vencer e para que nós possamos a cada dia mais andar na vitória que Deus tem preparado para nós. Amém? Fique na paz, um forte abraço e que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.